Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, verso 1. Nós vamos iniciar hoje as exposições nesse Evangelho e com certeza nós vamos nos demorar mais de 3 anos nessas exposições. Que Deus nos ajude e vai ser muito bom. Chegaram lá? Diz o seguinte, a Santa Palavra de Deus: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da de que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. A Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Até aqui. Curva a sua cabeça, vamos orar de novo. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos, Senhor, de estudar as Tuas boas novas. Senhor, nós dependemos completamente do Teu Santo Espírito. Esteja nos auxiliando, Senhor, nos guiando, abrindo os nossos corações para recebermos a Tua palavra. Me ajuda, Senhor, nas minhas debilidades. Ajuda o meu povo, ajuda todos aqueles que forem ouvir. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio, em nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. John Stott diz que Mateus é o Evangelho de Cristo, o Rei que governa. Como eu falei, nós vamos nos dedicar ao Evangelho de Cristo, o Rei que governa. Vamos estudar nos próximos anos, vamos verso a verso, com muita calma, ver, estudar o que Mateus nos apresenta nesse Evangelho. Mas já que vamos estudar um Evangelho, é importante nós sabermos o que é o Evangelho. O que é um Evangelho? Correto? O Evangelho, quase todos sabem, significa boas novas. São as boas novas. Mas que boas novas são essas? O que elas dizem a respeito? Essas boas novas são que a humanidade perdida e condenada... Deixa eu parar na minha proposição. Como foi dito na liturgia e como é sempre dito nessa comunidade, não existe boa nova sem uma má nova. Não existe valor à salvação sem um completo entendimento de perdição.
Não existe. A boa nova do Evangelho necessariamente tem que ser iniciada pela má nova, pela notícia alarmante, preocupante e condenatória de que o homem se rebelou contra Deus. Então, as boas novas são que a humanidade perdida e condenada, a esta humanidade é dada um Messias, um Redentor, e que Jesus Cristo é esse Messias Redentor, e que Jesus, o Cristo, é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, então, é a boa nova de Deus encarnada. Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é o Evangelho. Jesus é o centro das Escrituras. Todas as Escrituras do passado, os profetas, a lei, os livros de sabedoria, os livros históricos, as narrativas apontavam para Cristo Jesus. Depois dos evangelhos, nós encontramos os atos do Espírito Santo através dos apóstolos, encontramos as epístolas que vão trazendo o dia a dia de uma comunidade a qual recebeu o Evangelho, que vão trazendo o que significa receber o Evangelho, que vão trazendo as leis desse reino, cujo Cristo Jesus é o Rei que governa. Então, Cristo Jesus é a boa nova encarnada. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Portanto, sendo Cristo, Jesus Cristo, o próprio Evangelho, é errado falar, como normalmente nós falamos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João ou de Marcos. Não são Evangelho destas pessoas. Nas Bíblias, nos textos em grego, foi acrescido com o tempo a um termo, segundo, kata Mateus, segundo Mateus. Mas isso não estava no texto original, mas já nos dá uma segundo. Eu lembro que uma vez eu vi um pregador, e ele falando sobre pregar o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho, ele dizia. Mas veja bem, que Evangelho vamos pregar? Guardada uma certa falsa humildade da minha parte, eu conseguiria mostrar alguns evangelhos, o evangelho e os pseudo-evangelhos, com muita facilidade. Teoria, não teologia de prosperidade, né? De libertação, que é o marxismo trazido para dentro da igreja, essas coisas assim. Mas ele não, ele estava falando de Bíblia. Ele estava dizendo que nas Escrituras haviam vários evangelhos, e aí ele questionava o povo, essa era a mensagem dele, qual dos evangelhos se deve pregar. Porque nós temos o evangelho de Marcos, nós temos o evangelho de Lucas, nós temos o evangelho de Mateus, de João, temos o evangelho de Paulo, temos o evangelho de... É um problema sério isso. É um problema muito sério, que nós resolvemos simplesmente compreendendo isso. Cristo é o próprio Evangelho. Ele é o Evangelho, Ele é a Boa Nova. Então é errado falar em Evangelho de Mateus, de João ou de Paulo, mas o correto, e no nosso caso Mateus, é nós falarmos a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é de Jesus Cristo, são as boas novas de Jesus Cristo, sendo que Ele é essa Boa Nova. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, ou segundo qualquer outro evangelista. Veja, o Evangelho, meus senhores, é um só. A palavra de Deus traz um Evangelho só, uma boa nova só, um só Deus que criou um mundo, e um mundo que caiu no pecado, e que foi enviado a este mundo um Redentor, que fez um sacrifício vicário em nosso favor e eterno. Não existem vários evangelhos, várias boas novas. O
O Evangelho é um só, Evangelho de Jesus, o Cristo. Esse Evangelho, ele é composto pelos 4 textos que nós temos, que conhecemos como Evangelhos. Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Todos esses textos juntos, eles formam uma única boa nova, que é Cristo Jesus, que é a salvação através de Cristo Jesus. Portanto, Mateus não apresenta o seu evangelho, Mateus não apresenta a sua boa nova, mas Mateus apresenta a boa nova de Deus ao mundo caído e condenado. E essa boa nova de Deus é Jesus, o Cristo. O entendimento errado sobre evangelho e que causa confusão é a ideia errônea e muito comum nos debates de que os evangelhos são biografias de Jesus. Contam a história de Jesus numa concepção de biografia, uma história biográfica. Senhores, nada é mais errado, nada é mais frustrante e nada pode ser mais causador de confusão do que este conceito. Pelo menos no que se refere de conceito comum de biografia, os evangelhos estão muito distantes. Muito distante. Nós não temos aqui aquilo que nós encontramos nos livros de história, nos livros de biografia, tratando passo a passo a vida da pessoa, cheio de datas. Nós não encontramos isso. Nós não encontramos esses tipos de informações nos evangelhos. Os textos não entram em pormenores sobre a vida de Cristo Jesus. Existem alguns lapsos de tempo que aprove a Deus não dizer o que aconteceu com Cristo. Ai, como isso deixa as pessoas nervosas. E eu acho isso maravilhoso. Vamos para o primeiro parênteses. Porque as pessoas não se concentram no texto. Isso é a coisa mais comum que tem. Nós temos um texto. Vamos compreender o texto, vamos ver o que o texto nos diz, o que ele nos ensina, o que ele nos exige, como que ele nos conforta. Não. Vamos especular no que não está escrito. O que Jesus fez? Desde os 12 anos até aparecer para ser batizado. Nós temos que saber disso. Aí você belisca o cara, ele não sabe dizer o nome dos 12 apóstolos. Ele não sabe dizer o nome da cidade que Jesus nasceu. A cidade para a qual Jesus foi. O país para qual ele foi depois. Ele não sabe. Mas ele quer saber. Ele está muito preocupado em saber o que Jesus fez dos 12 aos 30. Meu Deus! Os textos não foram escritos para satisfazer as nossas curiosidades, mas os textos nos informam o que nós devemos crer a respeito de Cristo Jesus. E quem determinou isso não foi Mateus, não foi Marcos, não foi João, não foi nenhum dos reformadores e não sou eu. Quem determinou isso foi Deus, que inspirou esses homens a escrever esses textos. De modo que, se nós compreendermos essa verdade simples, que o Evangelho, os textos que compõem o Evangelho de Cristo Jesus, essas narrativas, não são a biografia de Jesus Cristo, compreendendo essa verdade simples, muitas especulações tolas e muitas críticas se dissipam. Se dissipam porque aquela névoa que fica no vale da nossa curiosidade, ela se dissipa quando nós prestamos atenção no que os evangelhos falam. Quando a luz de Cristo Jesus, como o sol do meio-dia, dissipar essas trevas, nós não vamos perder tempo com bobagens e vamos focalizar o que o texto tem a nos dizer. Veja, nem ao menos em ordem cronológica os textos estão dispostos. Os evangelistas não se preocuparam nem ao menos com isso. E aí existem os bobões
que estudam e pouco sabem, ou os críticos, que estudam menos ainda e menos ainda sabem, e querem criar celeumas a respeito das datas. Não precisa criar celeuma nenhuma. Leia um evangelho, leia outro evangelho e compare. A linha de tempo é completamente desigual, porque eles não estão preocupados em contar uma narrativa cronológica, biográfica de Cristo Jesus. Cada evangelista, guiado por Deus, conforme a providência de Deus e conforme a sua própria intenção, conforme a intenção do autor, que estava sob a vontade soberana do nosso Deus, dispôs as fontes e os materiais, dispôs as histórias, os testemunhos, as lembranças que haviam, em uma ordem objetiva, compondo assim a sua narrativa particular. É por isso que João, por exemplo, não trata absolutamente nada a respeito do nascimento de Cristo. Mas de outro modo ele coloca Cristo antes da fundação do mundo. Porque esse era o seu objetivo. Marcos é mais tosquinho no início. Lucas e Mateus desenvolvem isso mais. E a gente vai ver a razão disso. Por que eles fazem isso? Cada um tem a sua característica particular. Eu comecei a falar e não expliquei uma coisa. Deixa eu fazer um parênteses, meio que flashback assim. Hoje, na semana que vem, nós vamos apresentar um panorama do Evangelho. Um panorama do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. E nesses 2 domingos nós vamos expor a genealogia de Cristo. Tá? Eu estava muito preocupado quando eu estava organizando o meu material, porque tinha ficado enorme um panorama de 1071 versos, e ia ficar uma ministração inteira, ia ser uma palestra, e eu me preocupo com isso porque eu sou muito crítico de você vir na igreja e não ouvir a respeito, ou ficar ouvindo a respeito do Evangelho e não ouvir o Evangelho. Então o que nós vamos fazer, o que eu resolvi fazer? Eu dividi esse panorama em 2 vezes, dois momentos. Hoje vai ser um panorama sobre o que é o Evangelho. Na semana que vem um panorama a respeito de autoria, data, os destinatários, o conteúdo. E fazendo a exposição da genealogia, também em 2 momentos. E aí você pode pensar, o pastor tá louco, né? Não basta pregar a genealogia, ainda vai fazer 2 vezes seguida. Vamos apresentar 2 vezes a genealogia e os irmãos vão compreender o porquê disso. Voltando a falar sobre Mateus, que é o nosso objeto de estudo. Ele é o evangelho mais temático do que cronológico em sua disposição. Mateus é absurdamente temático e não cronológico. Ele dividiu por temas esse material, esses testemunhos, essas histórias que ele coletou. O Hendrickson diz que ele é metódico, ou seja, que ele é caracterizado pela ordem. E ele é caracterizado pela ordem de uma maneira tão maravilhosa que mesmo os ateus críticos dizem que é um dos livros mais bem escritos que já foi feito. O texto que Mateus organizou, ele possui então um prólogo, uma abertura, e nessa abertura, que é esse primeiro momento do seu evangelho, nós temos a genealogia, nós temos a anunciação, a concepção, temos a fuga, temos o batismo e temos a tentação do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso na sua abertura, no seu prólogo. Depois disso, Mateus ele trabalha com 5 blocos muito bem arranjados, constituídos de narrativas e sermões. São narrativas a respeito do que Cristo fez e sermões trazendo o que Cristo falou nessas ocasiões. E arranjados de uma maneira ímpar, maravilhosa, ótima para o estudo. Então nós temos primeiro uma narrativa do anúncio do reino e um sermão ético do reino, ou como é conhecido, o Sermão do Monte. Depois nós temos uma narrativa de curas e os chamamentos e o sermão missionário. Depois nós temos a narrativa sobre quem é Jesus,
e um contraste de quem é Jesus e quem é João Batista, e o sermão com as parábolas do reino. Após isso, temos a narrativa da autoridade de Jesus sobre a igreja, obviamente, e o sermão eclesiástico. Depois nós temos tanto as narrativas quanto o sermão escatológico de Cristo Jesus. E por fim, nós temos um glorioso epílogo, uma conclusão maravilhosa, aonde o cumprimento do seu objetivo primeiro, no seu primeiro advento, alcança o seu ápice, alcança o seu apogeu, com a paixão, com a morte, com a ressurreição, seguido da comissão e da promessa de comunhão. E aí, nós vamos, depois disso tudo, encerrar Mateus. Essas são as divisões de Mateus. De modo que os evangelhos, então, não são biografias de Jesus, mas são homilias pastorais, sermões pastorais, sermões biográficos ampliados. E aí, nesse quesito, nós podemos usar o termo biografia como um sermão biográfico e não como uma biografia em si. E eles são escritos e foram nos dados para conseguir uma resposta afirmativa e prática do leitor. É para que nós possamos crer e possamos praticar aquilo a qual nos foi informado e passamos então a crer. Sendo assim, senhores, cada evangelho, nos vai dizer o Berkhof, cada evangelho ele é completo em si mesmo. Eu falei que há um evangelho apenas e que esses 4 textos formam esse evangelho, mas isso não significa que se você pegar o evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, ou o evangelho de Jesus Cristo segundo João, você não tem um texto com começo, meio e fim suficiente para você crer, suficiente para a salvação, né? Então diz o Berkhof, cada evangelho é completo em si mesmo. No entanto, somente o evangelho quádruplo, os 4 juntos, nos fornece uma imagem completa e perfeita daquele que dá a vida eterna. Na ênfase de Mateus, a vinda de Jesus ela não pode ser entendida como somente um outro evento da história. Mateus ele não está dizendo assim, chegou um momento que nasceu Jesus. É um evento, é um acontecimento normal da história. Mas, segundo Mateus, é o evento supremo da história, que fora determinado e por isso profetizado, porque ele foi determinado primeiro, ele é profetizado séculos e séculos com antecedência. Esse é o evento supremo da história que dividiu a história. E até mesmo os incrédulos têm que engolir essa. Eles têm que dividir o tempo em antes e depois de Cristo, AC e DC. Antes e depois de Cristo. Ou AD, que eu até prefiro, Anno Domini, ano do Senhor. O próprio João, no seu evangelho, ele escreve o seguinte no final, falando sobre o conteúdo dos evangelhos. Ele diz assim: há porém muitas outras coisas que Jesus fez, que não estão escritas. Se todas elas fossem relatadas uma a uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E mais à frente João coloca: estes porém foram registrados. Estes o quê? Estes sinais, esses acontecimentos, essas narrativas e esses sermões proféticos. Estes foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo tenhais vida em seu nome. E você não pega uma biografia para crer e ter vida no nome daquele que está sendo biografado. O evangelho é diferente disso. Portanto, senhores, Mateus, na organização do seu texto, ele queria ter certeza de que a verdade sobre Jesus jamais, nunca seria perdida. E para conseguir isso, ele concentrou-se em alguns fatos específicos, cujo ele acreditava que encerravam a essência daquilo que ele queria passar, que ele queria dizer, segundo Elwell. Assim eu subscrevo a Hendricks quando ele afirma que a peregrinação terrena de Jesus, ela precisa ser vista primariamente, não como uma série de coisas que lhe aconteceram, e sim como o cumprimento de uma tarefa a ele designada. E aí, eu tenho que falar
evoca tropa de elite. Missão dada é missão cumprida. É isso que o texto do Evangelho nos diz. Foi profetizada uma missão e Cristo vem e cumpre essa missão integralmente. E esse é o cerne da mensagem que nós vamos ver na genealogia. Continua o Hendrickson. Outras crianças têm nascido. Várias crianças têm nascido. Elas são completamente passivas em seu nascimento. Já Cristo Jesus não. Cristo Jesus, ele nasceu, mas todavia ele veio. Isso é maravilhoso. Não foi passivo, ele veio. Como diz Paulo, na plenitude do tempo, ele veio. E além disso, ele veio com um propósito. E esse propósito não era de receber, e sim dar a sua alma em resgate no lugar de muitos, para buscar aquilo que havia sido perdido. Isso é maravilhoso. Semana que vem, então, senhores, nós veremos, como eu falei, a autoria, data, composição, e vamos ver quem foi Mateus. Mateus, o publicano, o cobrador de impostos. Hoje vamos observar com atenção, dentro da genealogia, o primeiro verso. Diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Senhores, que verso! Que verso! O nosso analfabetismo bíblico se dá em nós lermos uma frase dessa e o nosso coração não se estremecer, o nosso interior não ficar apertado, os nossos joelhos não balançarem. Porque não diz muita coisa. Já está meio que, sabe, calejado, a gente ouve isso, a gente não... Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Livro da genealogia, ou Biblos Genésios, em grego, é registro da genealogia, ou o livro da origem. Qual a importância disso? Essa expressão ela era usada no Antigo Testamento frequentemente e ela indicava uma reviravolta na história. A narrativa estava sendo escrita e chegava num determinado momento que havia uma mudança na história, uma mudança feita, obviamente, por Deus. Uma mudança conforme o plano de Deus. Um novo começo. Algo glorioso que estava acontecendo. Cada vez que é utilizado isso, aparece livro da genealogia. Diz um teólogo: o nascimento de Jesus assinala um novo começo, não apenas para Israel, mas para toda a raça humana. Para toda a raça humana. Jesus Cristo. Até hoje tem gente que acha que Cristo é sobrenome. Tipo João da Silva, aí Jesus é Jesus Cristo. Sério, eu tô falando sério. Eu estava vendo esses dias, liguei a televisão e tinha aqueles programas de pergunta e resposta, né? E aí a pessoa foi perguntada ali o que significava nos livros de história AC, antes de Cristo. E aí tinha as opções, autor conhecido, umas coisas assim bem boba. E a pessoa não sabia. Com 7 anos de idade eu sabia disso. Nós temos que saber disso. Cristo, eu demorei um pouco mais, né, eu confesso, para saber que Cristo não é sobrenome. Mas muita gente ainda acha que Cristo é sobrenome. Não é. Cristo é o título de Jesus. Título dele. Serve como um nome também. Serve como uma designação de nome. O Cristo, não como um sobrenome. Cristo é a forma grega da expressão Messias. Messias. O ungido, Christoi em grego. Depois nós vamos ver bem esse termo, o que ele significa. Mas o que é importante nós entendermos agora, no versículo de abertura, Mateus ele toca a nota que há de soar através de toda a sua narrativa, nos diz um teólogo. Ele está interessado em mostrar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que ele é o descendente direto da casa real de Davi e que ele é da posteridade do patriarca Abraão.
a quem as promessas divinas foram primeiro dadas e a quem se pode dizer que a história sagrada tenha de fato começado. Eu fiquei escandalizado uma vez quando eu li um comentário bíblico sobre Gênesis, e aí o autor dizia o seguinte: o livro da história do povo de Deus começa em Gênesis 12, até ali é só a história do mundo. E aquilo foi um choque para mim, hoje é muito claro. Gênesis do 1 a 11 é a história do mundo, a história do povo de Deus começa em Gênesis 12. Em Gênesis 12 nós temos o quê? O chamamento de Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Uma questão que se ergue é sobre as diferenças nas genealogias de Mateus e de Lucas. Talvez você nunca tenha notado, mas a genealogia de Lucas é bem diferente da genealogia de Mateus, e você pode ouvir alguma crítica sobre isso. Lucas, senhores, ele está escrevendo aos gregos. Escrevendo aos gregos, aos gentios, ele traz uma perspectiva de Jesus como um salvador universal, não apenas um salvador dos judeus. Ele está claramente dizendo: olha, Jesus não quer dizer algo somente para os judeus, mas é para vocês também. Significa algo para vocês. Esse Jesus que eu vou escrever agora, ó Teófilo, ele é o segundo Adão. O povo de Deus é recriado em Cristo Jesus, por isso a lista dele vai até Adão. Há algumas dúvidas se Lucas ele está traçando a genealogia até Maria, né, como descendente real, tanto quanto José, ou se ele está trazendo uma linha verdadeira da linhagem de Jesus Cristo, e Mateus a linha sucessória do trono. Os irmãos conseguem compreender a diferença de uma linha de linhagem e de uma de sucessória do trono? A rainha da Inglaterra teve o príncipe Charles. O príncipe Charles seria o herdeiro. Acontece que a rainha não morre. E aí o príncipe Charles teve filhos. A partir do momento que ele teve filho, ele não é mais o herdeiro, seu primogênito é o herdeiro. E ele passa a ser somente um príncipe de enfeite, né? E aí há o príncipe herdeiro. Vai que a rainha viva mais um pouco, como ela está lá firme e forte, e os filhos desse príncipe herdeiro cresçam. Passou. Isso vai passar. Tá ok? Então, nós temos a descendência direta, né? A linhagem direta e a linha sucessória. Então, Mateus pode estar trabalhando com a linha sucessória. Isso explicaria uma diferença lá após Davi de Natã. Um vai pela linha de Salomão, a linha do rei, a qual José é descendente, e outro poderia ir pela linha de Natã, a qual ele é da linhagem direta. A parte disso, nós temos Mateus então escrevendo aos judeus. E escrevendo aos judeus, ele não está focado só nos judeus, é óbvio. Ele apresenta Jesus então como o grande rei da casa de Davi. E para apresentar Jesus como o grande rei da casa de Davi, ele usa o patriarca Abraão, nesse verso inicial, filho de Abraão. E para Abraão, como nós falamos, Gênesis 12, é dito o seguinte: eis que de ti farei um grande povo, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 2 e 3. Por isso, Mateus vai até Abraão. Ele vai no patriarca do povo. Mas ele acentua também, durante a genealogia, a descendência de Judá. O cetro de Judá, a linha sucessória do trono. E foi dito por Jacó a Judá no final de Gênesis o seguinte: o cetro não se apartará da casa de Judá. E Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, é descendente direto da casa real. E filho da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. E em Isaías 11 é dito o seguinte: então brotará um rebento do trono de Jessé. Jessé, pai de Davi, o rei esperado, que ia restaurar o trono de Davi. Estamos falando sobre genealogia. E por que eu estou expondo uma genealogia, senhores? Uma, porque ela é importante. Dois, porque é a palavra de Deus.
Nós não podemos escolher o que é palavra de Deus ou o que não é palavra de Deus. Eu lembro de ter lido aquele coreano, Yong-Cho. Muita gente ama o cara, tadinho. Ele tem sérios problemas nos seus escritos, não recomendo de maneira alguma. E o que eu vou falar recomenda menos ainda. Ele está falando sobre o evangelho para alguém e a pessoa está com dificuldades para começar a ler. E aí ele já diz, não leia a Bíblia toda, leia só o Novo Testamento. E aí quando a pessoa vai ler o Novo Testamento, já encontra de cara uma genealogia. E aí ele faz uma tirada que a gente usa para livros de teologia, na realidade. Ele diz o seguinte, olha, quando você vai comer o peixe, você tem que tirar a espinha, para você aproveitar a carne. E quando você vai ler um livro de teologia, normalmente você tem que fazer isso. Porque em todos os livros de teologia tem muita bobagem, tem muita espinha que você tem que tirar. Agora, quando nós estamos falando da palavra de Deus, é uma blasfêmia você dizer que tem que tirar a espinha. E ele estava se referindo justamente à genealogia. Vamos tirar a genealogia. Tira a genealogia. Vai só no que interessa. Que aí você vai crer em Cristo Jesus. O R.C. Sproul, ele chama a atenção de que muito provavelmente a cultura que menos valoriza as próprias origens é a nossa geração. Os mais velhos até devem lembrar, que era normal. Você conhecendo alguém, você já perguntava, tá, mas você é filho de quem? Qual é o seu sobrenome? Eu quero saber de que família você é herdeiro, mesmo que seja de um pipoqueiro, de um sapateiro ou de um latifundiário. Mas de quem que é? Quem são os seus ancestrais? É gente boa? É gente conhecida? São compadres? E hoje isso se perdeu. Só se usa isso quando você tem um parente com um sobrenome muito rico, ou quando você é primo em segundo grau do vizinho de um artista famoso, ou de alguma coisa assim. Aí você, não, uma vez eu apertei a mão dele. Mas nós perdemos. A nossa cultura não valoriza as suas origens. Já a cultura judaica valorizava, e valorizava muito. Até Israel ser destruída pelo Nabucodonosor, eles tinham todos os registros públicos. Essas listas, quando Lucas diz que ele pesquisou de verdade. Hoje nós não temos mais. E hoje para nós pesquisa é ir no Google. Não, isso tinham registros. Eram registrados. E esse seria o motivo, então, aponta Sproul, para que nós não vermos muita importância nessas listas de genealogia. E eu lembro quando eu comecei a ensinar aqui teologia para os irmãos, uma vez eu peguei uma genealogia, e nós vimos várias coisas naquela genealogia que os irmãos disseram, puxa, mas eu nunca pensei nisso. Claro, a gente não pensa porque a gente passa. A gente acha que é um amontoado de nome. Fulano gerou Ciclano, Ciclano gerou Beltrano, e puxa, é só isso que está informando. Mas não é. O Sproul ainda ele conta um caso muito interessante de uma missionária. Essa missionária ela foi para uma tribo, um povo tribal. Esse povo tribal ele tinha um idioma que não era escrito, era só oral. E ela estudou esse idioma, aprendeu esse idioma, a mulher não era fraca, criou uma escrita para esse idioma. E aí ensinou o povo a ler o idioma que já falava. A partir de ter do texto, de ter um alfabeto, ela pôde então traduzir a Bíblia para aquele povo. E aí ela traduziu. Na pressa de traduzir o primeiro texto bíblico, ela deixou de fora a genealogia. E aí ela apresentou Mateus a partir do verso 18. Aconteceu o quê? O povo ganhou essas Bíblias, não deu muita bola. A mulher trabalhou pra caramba. E aí, com o tempo, ela fez uma segunda edição da Bíblia. Quando ela fez essa segunda edição, com mais tempo, com mais recursos, ela incluiu a genealogia. E aí ela distribuiu essas novas Bíblias. E aí, o cara que comandava lá, o chefe desse povo tribal, ele chegou e perguntou assim, escuta, esse Jesus que você está falando pra gente há 10 anos, ele existiu de verdade? Ele é uma pessoa de verdade? Ele tem uma origem? E ela disse, sim, claro. E aí ele falou algo que deveria nos despertar.
até uma certa vergonha. Ele diz assim: é que nós pensávamos que ele era um ser mitológico. Caía direto aqui no nascimento virginal, é um ser mitológico. Mas então significa que Jesus habitou de fato entre nós. Ele tinha uma árvore genealógica. Olha a importância. E aí aquela tribo foi ganha. Porque eles entenderam que de fato, naquele momento eles entenderam que de fato Deus encarnou em Cristo Jesus. A genealogia é indispensável, senhores, porque ela prepara o alicerce de tudo o que seguirá aqui para frente. Matthew Henry ele diz o seguinte: Mateus tem a tarefa de comprovar que Jesus não era apenas um filho de Davi, mas Jesus era aquele filho de Davi sobre cujos ombros deveria estar o governo. E mais, ele não era apenas o filho de Abraão, mas aquele filho de Abraão que seria o pai de muitas nações. Essa é a importância da genealogia, essa é a importância desse primeiro verso. Nós vemos aqui nessa genealogia também 3 períodos da história dos judeus, muito claros. Nós vemos o período de teocracia, o período de monarquia e depois a hierarquia, a submissão, seja ao povo babilônico no cativeiro ou ao Império Romano. Esses três momentos históricos, Mateus separou com 14 nomes de reis. Então ele dividiu em 3 partes a genealogia de Mateus, com 14 nomes cada. A última tem 13, mas é porque repete um nome da anterior. Isso se chama gematria. Não precisa ficar preocupado não. Ele não vai cobrar isso em prova. Gematria. Gematria é um simbolismo numerológico. Isso é muito forte nos judeus, tá? Eu não estou falando de cabala, tá? Mas eu estou falando que eles dão muita importância para essas coisas. Cada letra no alfabeto hebraico, ela tem um valor. Cada letra tem um valor. E esse valor, esse número, tem significados. Por isso que nós encontramos uma série de repetições de números na Bíblia. 12 apóstolos, 120 dias, 40 dias, 400 anos. Certo? Tem um significado esses números. Por isso eles são arredondados dessa forma. 3, 7, 6. No alfabeto hebraico, ele não possui consoante, né? Os irmãos sabem disso. Ele é bem legal de ler, que é um negócio complicadinho. Ele não tem consoante. E no nome de Davi, se nós formos transliterar para o nosso alfabeto, Davi então seria escrito só D, W e D. Daqui se conclui Davi, como Yahvé, né? I, H, W, H. Não tem a consoante. É um que a gente lê como Yahvé. E eles nem pronunciam o nome santo de Deus. Nos números, o D tem um valor de 4 para os judeus. E o W, 6. Como nós temos 2D, nós temos 8 com 6, 14. 14 significaria então o número que apontaria para Davi. Por isso que Mateus trabalha dessa maneira, apontando essas 3 listagens com 14 nomes. E para fazer isso, foi pulado algumas gerações. Algumas gerações. E veja, as gerações que foram puladas não é porque eram pecadoras, como nós vamos ver na semana que vem. A lista traz bastante gente complicada. Mulheres adúlteras, prostitutas, povo gentil. Semana que vem a mensagem vai ser focada sobre isso. Mas foi pulado algumas gerações. Isso não representa erro algum. É simplesmente uma forma de elaborar o texto. Nós não podemos querer aplicar nossas técnicas de redações de hoje, né? Ainda mais paulo-freirianas, com as técnicas de redação antiga. Veja só, o termo gerou que nós vemos aqui indica foi ancestral de. Ancestral. Isso pode ser com filhos, com netos, com bisnetos. Não é mentira. Eu, por exemplo, poderia aparecer uma genealogia dessa, como assim, Manuel Vicente de Oliveira gerou Alberto Manuel de Oliveira. Mas ele é meu avô, ele não gerou, mas eu sou descendente dele. E era isso que importava para a lista.
Nisso tudo, nessa separação de 3 vezes 14, do 14 significar Davi, fica patente o esforço que Mateus faz para associar Jesus na linhagem real como um descendente do rei Davi. A descendência de Davi. Agora notem o verso 16 que diz o seguinte: e Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Notaram algo? Nós lemos a lista inteira. A lista inteira diz que fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Ciclano. Mas aqui não. José foi gerado. José foi gerado. E ele casou com Maria. Por quê? Porque Cristo Jesus não foi gerado por José. Cristo Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante nessa narrativa. A prova do nascimento virginal de Cristo Jesus já está na própria narrativa de genealogia. Todavia, nós temos que entender o seguinte: eu não falei que Jesus era da linha genealógica, herdeira do trono de Davi? Como é que se dá isso? Segundo a tradição dos judeus, se um homem aceitasse uma criança como seu filho, para todos os efeitos ele era seu filho. Era filho de verdade, com ônus e bônus, como nós dizemos nas transações comerciais hoje. Portanto, mesmo José não tendo gerado Jesus, a partir do momento que ele era marido de Maria e torna-se então o pai adotivo de Jesus, Jesus torna-se o herdeiro pela linhagem davídica, a qual José pertencia. Compreenderam isso? E ainda há aquela questão de Lucas, aquela dúvida, se a linha vai até Maria ou se vai até José. Por ter sido escrito por judeus, senhores, em todo o evangelho nós vamos ver um sabor judaico no texto. Não apenas no estilo, e nós vamos falar a semana que vem a respeito do estilo. Os irmãos já devem ter ouvido o seguinte, que Mateus foi escrito por judeus e foi escrito em hebraico. Isso muito provavelmente não é verdade. Ele foi escrito por judeus, mas muito provavelmente ele não foi escrito em hebraico. Isso começou com um pai da igreja, Papias, com uma má interpretação, mas nós vamos ver isso no próximo domingo. Só que há um sabor judaico no texto, há um estilo judaico, começando por essa genealogia, nessa gematria de separar 3, 3, 3, listando 14, 14 significando o nome de Davi e tudo mais. Só que há também um sabor judaico naquilo que o texto informa. Ainda assim, nós não encontramos em Mateus, sendo ele um judeu cristão, nós não encontramos um nacionalismo intransigente, mas nós encontramos um texto de um verdadeiro cristão, outrora judeu, escrevendo sobre o Salvador do mundo. Isso nos diz respeito. Não era só Salvador dos judeus, era Salvador do mundo. Não esqueça, Jesus, o Messias, ele veio em cumprimento das promessas do reino feitas a Davi e das promessas de bênção aos gentios feita a Abraão. A aliança que Paulo compreende como a base do cristianismo, ela foi feita primeiro com Abraão, de onde todas as nações seriam abençoadas pelo seu descendente. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nas últimas palavras de Jesus, comissionando os seus leitores a fazerem discípulos de todas as nações, nós vemos uma referência a essa promessa. Façam discípulos em meu nome. É como se ele estivesse dizendo: eu sou o descendente de Abraão, e em mim serão benditas todas as famílias da terra. É o que Paulo vai escrever depois aos Gálatas. Lutero, ao estudar as genealogias, ele afirmou o seguinte, palavras de Lutero: Jesus, por um lado, como filho de Davi, restaura o reino de Israel, e como filho de Abraão, traz o reino de Deus ao mundo inteiro. Ou seja, Jesus, meus senhores, cumpre as profecias, cumpre a palavra de Deus. Ele é a semente da mulher de Gênesis. Ele é a semente de Abraão, da formação do povo. Ele é a semente de Judá, de cuja casa o trono jamais seria afastado. Ele é a semente do rei Davi.
que também o descendente eterno de Davi no trono não seria Salomão, mas Cristo Jesus. Ele é o filho de Abraão, o pai da nação judaica, o patriarca que recebeu o selo ritual da entrada no pacto. Ele recebeu o prenúncio do evangelho, ele recebeu a promessa do descendente. Abraão sabia que Isaque não era a esperança da humanidade. Não era Isaque que estava a esperança da humanidade, mas através de Isaque, através da descendência de Isaque, seria preparado o caminho para o Messias. Jesus é a verdadeira semente de Abraão. Jesus é a verdadeira semente de Abraão. Através de Jesus nós somos verdadeiramente inseridos numa aliança com Deus. Através dele, Deus abençoaria os filhos de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? Aqueles que creem. Diz Paulo: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Paulo vai argumentando em Romanos que não é descendência natural os filhos de Abraão, mas aqueles que creem. Nós, os que cremos, somos filhos de Abraão. Fomos abençoados pelo descendente de Abraão, Cristo Jesus. Mais à frente, Paulo ainda diz: e estes filhos de Abraão não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Senhores, nós somos os filhos da promessa. Promessa de sermos abençoados no descendente, que é Cristo Jesus. Mas Cristo também é o herdeiro legítimo do trono de Davi. Jesus, ele revive assim uma linha de reis que havia sido quebrada há 600 anos, quando Jerusalém cai diante da Babilônia. O fato é que todos os reis que nós lemos nas Escrituras, eles foram sombra do verdadeiro rei, Jesus Cristo. O próprio Davi é uma sombra simplesmente. Jesus é o rei que renova o papel do rei ideal do Antigo Testamento, com atos misericordiosos para com os enfermos, para com os pobres, pois ele deveria defender o fraco e o desamparado. Veja, Jesus é o descendente prometido. Ele é o rei eterno. Eterno. O trono é eternamente dele. E por isso o seu reino não terá fim. Ele reinará por toda a eternidade. Não há quem possa reivindicar o trono de Cristo Jesus. Ele entregou a sua vida, entregou para tomá-la de volta e ressuscitou e vive para sempre. Esse trono é dele eternamente. Ninguém pode reivindicar. No caráter do rei Jesus, há de fato uma notável combinação de força e condescendência. Uma especial mistura de humildade, compreensão, cavalheirismo, magnanimidade, ternura e compaixão, como é tão claro em muitas passagens do Evangelho de Mateus, nos diz Tasker. Cristo é um rei de amor. Cristo é aquele que para subir ele se abaixa. Cristo é aquele que expõe a sua soberania pela misericórdia. Cristo é aquele que vive para servir. Aquele que entregou a sua vida para resgatar pecadores que não mereciam nada, senão a condenação. Portanto, a promessa de bênção, ela foi feita a Abraão, o seu descendente, e a promessa de poder a Davi e o seu descendente. E aqueles que têm o filho de Davi como Senhor, se é que nós temos, e que têm o filho de Abraão como Salvador, eles devem ser servos fiéis a esse poderoso rei. E eles devem ser dependentes totais do bendito Salvador, Cristo Jesus. E eu quero dar algumas aplicações para essa genealogia. Primeira aplicação. Observando essa genealogia, nós devemos aprender uma verdade absoluta. Deus sempre, absolutamente sempre cumpre a sua palavra. Olha a importância de um simples texto de listagem de nomes. Aqui Deus está dizendo o seguinte: eu prometi algo, e aqui está a linha da promessa, e aqui está o prometido. Deus cumpre a sua palavra de uma maneira absoluta. Nesses 17 versos nós vemos Deus cumprindo integralmente as suas promessas.
e de maneiras que muitas vezes nós queremos encontrar dificuldade para entender. Às vezes, essa linha teve que passar por gentios, teve que passar por mulheres com uma índole duvidosa, mas Deus cumpre a sua promessa. Às vezes na nossa vida, nós temos momentos duvidosos, temos momentos difíceis, temos momentos que parece que a promessa desvaneceu, mas Deus sempre cumpre a sua promessa. E Ele prometeu a nós um Redentor. E esse Redentor veio. E esse Redentor é Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, a primeira coisa que nós devemos aplicar esse texto para a nossa vida é aprender essa verdade absoluta. Deus sempre cumpre a sua promessa. Segundo lugar, como crentes, nós não podemos esquecer dessa verdade, que Deus cumpre a sua promessa. E essa verdade deve ser o nosso consolo. Nosso consolo constante. No que nós encontramos consolo, senhores? Nós encontramos consolo na palavra de Deus, naquele que não mente, naquele que não volta atrás, naquele que não se engana, naquele que tem poder para executar aquilo que prometeu. Nós não encontramos consolo em cultos de avivamento, no último best-seller que nós lemos, em alguns rodopios ou numa mão na testa, uma coisa assim com óleo. Não é nisso que nós encontramos consolo. Não é em nós mesmos que nós encontramos consolo, mas encontramos consolo na palavra de Deus, inclusive numa genealogia que mostra que Deus cumpre a sua palavra. Se nós estamos cercados com problemas, com dúvidas, devemos lembrar que a nossa salvação depende da misericórdia daquele que prometeu misericórdia para miseráveis como nós, daquele que prometeu e que cumpre, daquele que prometeu, cumpriu e enviou o seu Filho, Cristo Jesus, daquele que é filho de Abraão, segunda promessa, que é filho de Davi, segunda promessa, que é filho de Deus, que é Deus conosco. Terceira e última aplicação. Aqueles que não creem nessas coisas, aqueles que não meditam nessas coisas, que acham bobagem, aqueles que não se importam com essas coisas, que não se importam com as coisas de Deus, que não se importam com a palavra de Deus, que não se importam com a verdade de Deus, eu tenho um alerta para vocês. Eu tenho um alerta para vocês. O que não importa mesmo é o que vocês acham. Isso é que não importa. Não importa se você tem PhD no nome ou não. Não importa se você se acha superior ou não. Não importa se você crê assim ou assado, ou acha que não crê, ou crê só em você mesmo. Isso absolutamente não importa. Aqueles que não estiverem em Cristo Jesus serão condenados. Serão condenados por aquele que cumpre a sua palavra. E ele disse que enviaria Cristo Jesus e enviou. E se ele enviou Cristo Jesus, nós podemos ter certeza que as promessas que ele puniria os ímpios serão cumpridas. E serão cumpridas cabalmente, integralmente, sem misericórdia alguma. Por isso, o que eu posso dizer para vocês, como alguém que estava quase morto falando para mortos, arrependam-se. Arrependam-se e creiam no Filho de Abraão. Arrependam-se e creiam no Filho de Davi. Arrependam-se e creiam que o Filho de Deus veio a este mundo para morrer no lugar de pecadores, como você, como eu. Arrependam-se e creiam. Vamos ficar em pé e vamos orar. Semana que vem nós vamos continuar com um panorama e vamos dar mais uma olhada na genealogia, na perspectiva dos gentios, das mulheres que se encontram nessa genealogia. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado pelas Tuas promessas. Tuas doces promessas, Tuas maravilhosas promessas. Mas de que adiantaria as Tuas promessas se Tu não cumprisse? Mas Tu designou Cristo Jesus na plenitude do tempo para cumprir as Tuas promessas.
Senhor, obrigado, porque Tu és fiel. Obrigado porque Tu não és como nós, que mentimos, que voltamos atrás. Tu és fiel àquilo que Tu prometeste. E Tu és gracioso naquilo que prometeste. Superabundante graça nós encontramos em Teu Filho encarnado, morto e ressurreto, em nosso favor, em nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, pela vinda de Cristo Jesus. Mas de que adiantaria Tu cumprir a Tua promessa e nós não sabemos disso? Por isso, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Evangelho que nos chega, o Teu Evangelho. Tu és a boa nova encarnada, Senhor. Obrigado porque esses textos nos chegam e obrigado porque o Teu Santo Espírito nos ilumina para que nós possamos compreender, gravar, guardar e crer nestas coisas. Obrigado, Senhor, porque Tu não deixou dúvidas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é fiel a Ti. E Tu, graciosamente, nos dá a linha genealógica de Cristo Jesus. O Seu nascimento. Dados da Sua vida que nos são importantes e relevantes. A Sua morte e ressurreição. E a certeza de que aquele que veio a primeira vez, virá a segunda vez, tomar a Sua igreja e levá-la para si. E aquele que veio a primeira vez para salvar a Sua igreja, voltará a segunda vez para condenar os ímpios e dar a eles o que é merecido. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Evangelho. Em nome de Cristo Jesus, nós agradecemos. Amém.